esculturas fálicas, você tem aqueles homúnculos com aqueles pênis enormes, etc. Isso em religiões muito mais antigas. Isso foi sendo transplantado para a história da sociedade em colunas. Começava-se então em colocar pedras erguidas nos cultos e depois foi se transformando naquilo que hoje nas maiores cidades, nas megalópolis, você sempre vai encontrar os obeliscos, né? O que são obeliscos? São figuras fálicas que representam a virilidade, a masculinidade, o poder, a potência. É uma projeção do pênis em algum lugar da cidade. A psicanálise fez, junto com muitas outras ciências, né, os conhecimentos antropológicos vão mostrar isso também, mas a psicanálise sobretudo mostrou como que a religião é essa projeção do machismo do indivíduo para todas as questões sociais. Porque começa assim naquela coisa bem ingênua. Você imagina, você tem que tentar pensar agora como uma criança. A criança está ali, aprendeu a sugar o alimento, aprendeu a controlar os esfínteres para as defecações, porque só as crianças humanas precisam disso, os animais não. Né? Eles têm instinto, eles já fazem suas necessidades em locais que eles vão demarcar. Agora, a criança humana teve que aprender a controlar os esfínteres. Só que chegou numa fase, e todos nós passamos por ela, só que a gente não se lembra dela, e até por um bom motivo, que as crianças olham e falam assim, engraçado, os seres humanos, uns têm uma coisa ali pendurada entre as pernas e outros não têm. Não tem nada de complicado nisso. Alguém fala assim, mas eu não me lembro disso, não é questão de se lembrar. São práticas inconscientes que acontecem de maneira muito veloz nas nossas práticas, quando a gente tinha aí, sei lá, entre 3 e 5 anos, dependendo da história do indivíduo, mas que elas também, com toda velocidade, já implicam em muitas práticas e fantasmas e fantasias sociais. Uma delas é esse. A criança vai olhando assim, pensando numa criança mais ocidental. Engraçado, os meninos que têm o falo, eles são tratados de maneira mais libertária, podem fazer tudo o que querem. As meninas que não têm o falo, elas são até maltratadas. Então a feminilidade ali já começa a ser vista como algo inferior. Mas aí o problema não está na criança, está na cultura que foi mostrando isso para a criança. Né? Mas não vamos falar aqui de psicanálise. Eu só queria dizer que a psicanálise foi mostrando que na medida em que o sujeito vai crescendo, se desenvolvendo, se relacionando com a sociedade, ele vai projetando essa virilidade nas construções. Daí os obeliscos, daí os postes de ídolos, os altares. E não era questão de diferenciação entre macho e fêmea. Porque no sentido reprodutivo tem o macho e tem a fêmea. Na natureza o macho significaria a demarcação do território, tem aquela disputa de qual macho vai pegar quantas fêmeas, etc. Mas a demarcação é outra no sentido para os seres humanos. É que os machos humanos, eles passam a se olharem como superiores às fêmeas. E as fêmeas também passam a olhar os machos assim. Né? E isso tudo é transportado para as construções sociais, para a nossa vida em sociedade. E também foi transportado para os cultos, para as práticas de veneração. Até esse nome veneração vem da deusa Vênus, né? De venério, de veneração. E aí o elemento fálico é uma constante nesses cultos mais primeiros da história da humanidade. E até hoje algumas religiões adotam isso, né? Essas peças que têm tanta simbologia muito masculina, né? O que eu falo, o obelisco, aqui em Belo Horizonte a gente tem o obelisco da Praça 7, que é conhecido como o pirulito da Praça 7, numa alusão claramente fálica. Né? E aí de um lado tem essa demonstração de força, poder da virilidade masculina, e de outro lado tem essa banalização feminina, que era praticada debaixo das árvores. Né? Por isso que os profetas usavam essa figura, que o povo de Deus tinha se prostituído debaixo de toda a árvore frondosa. Então, no meio desse bacanal todo, Deus chega e fala assim, vocês, quando estiverem na terra de vocês, vocês não vão levantar coluna, porque eu odeio. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações.
Muito obrigado.